e hoje nós conversamos com o Richard Torciano, que é especialista em governança fundiária ambiental, para poder explicar para a gente como é que funciona o mercado de carbono aqui no Brasil, que o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. E também ele vai nos contar o que esperar de 2024 sobre esse mercado para você poder entender direitinho tudo aqui no Metrópolis. Então, Richard, recentemente a Câmara dos Deputados ela deu um sinal positivo sobre a iniciativa de se estabelecer regras para o mercado de carbono aqui no Brasil. Mas o que de fato significa essa proposta que foi aprovada para as emissões de gases de efeito estufa no Brasil? Então, Marília, o Brasil é considerado ainda, em nível global, a Arábia Saudita do mercado de carbono, né? Principalmente por conta dos ativos ambientais que nós temos aqui, majoritariamente concentrados na Amazônia. Mas o nosso mercado ele sempre esteve vinculado ao chamado mercado voluntário, né? Ou seja, as empresas vão aderir a um processo, né, de redução das emissões ou de compensação daquilo que ela está emitindo de CO2 na atmosfera. E o Brasil carecia de aprovação de um projeto de lei que regulamentasse e regulasse esse mercado aqui no país, né? Para comprometer ainda mais as empresas, construir um mercado, né, que seja, do ponto de vista tanto econômico como jurídico, né, mais seguro, vai comprometer as empresas efetivamente com a redução da emissão dos gases de efeito estufa, né? E no momento oportuno, nós acabamos de sair da COP em Dubai, com compromissos assumidos, né? E o Brasil assumiu o compromisso no ano de 2005 de reduzir, né, as nossas emissões em 50% até o ano de 2030. Isso foi pactuado no Acordo de Paris, né? Então, nós temos aí uma série de compromissos, né, a serem assumidos aqui no nosso território para que esses 50% de fato sejam cumpridos até o ano de 2030. Sim, Richard, e assim, o que é a dúvida de muitas pessoas é o que é o mercado de carbono e como é que ele funciona? Então, ainda com relação a esta oportunidade, né, nós precisamos avançar, né, com a regulação do mercado para que as empresas efetivamente, né, especialmente aquelas que mais emitem, ou as que chamam, né, de empresas poluentes, aquelas que mais poluem, assumam os compromissos de redução. Ou seja, se ela emitir, de acordo com esse projeto de lei, mais de 10 mil toneladas de CO2 na atmosfera, ela estará dentro desse chamado mercado regulado, né, e terá que reduzir essas emissões ou até mesmo compensar, né, e comprar alguns créditos daquelas empresas que estão reduzindo menos, né? E um elemento fundamental trazido pelo projeto de lei é um ambiente de governança pública, né, sobre esse mercado. Ou seja, a gente tem que ter aí um ambiente onde especialistas de um comitê gestor, né, deste mercado determinem efetivamente como é que vão se dar, né, esses processos de fiscalização, acompanhamento, monitoramento, né, e o cumprimento das regras, né, do próprio sistema brasileiro aí de comercialização dessas emissões. Esse sistema foi criado agora, né, a partir do projeto de lei. Pelo mercado voluntário que nós estávamos submetidos até o momento, né, nós tínhamos no Brasil, majoritariamente temos ainda muitos projetos chamados de projetos de REDD, ou seja, projetos de preservação da floresta, né, onde proprietários, seja pessoa física ou jurídica, de terras na Amazônia, né, poderiam proteger a floresta, né, e protegendo essa floresta, ele desenvolve um projeto chamado projeto de REDD, de geração de crédito de carbono, né? E essa floresta, a massa florestal, ali, sequestrando principalmente o carbono, né, que será emitido na atmosfera, ele gera os seus créditos, ou seja, aquelas empresas que de alguma maneira estejam poluindo, né, ou emitindo CO2 aqui no Brasil, poderiam comprar créditos de carbono provenientes destas propriedades que estão gerando esses créditos. Por que estão gerando esses créditos? Porque ali nós temos uma massa florestal, não é, com a proteção e a preservação da floresta, reduzindo, não é, aumentando, aliás, o sequestro de carbono. Fato é que nós temos no Brasil também alguns problemas relacionados à reputação de alguns desses créditos. Por que a reputação? Porque, naturalmente, esses créditos
e o crédito de carbono proveniente da floresta em pé na Amazônia, ele precisa estar vinculado a uma propriedade que seja uma propriedade privada, ou até mesmo uma área pública, mas que não haja nenhum problema ali relacionado à grilagem de terras, a fraudes ou coisa que o valha. E recentemente nós tivemos problemas, né, com relação a esta reputação, né, de créditos aí sendo gerados a partir de projetos em áreas públicas e algumas, inclusive, com ocupação de comunidades tradicionais. Nesse aspecto, o projeto de lei também ele é importante, né, e é um grande avanço, porque ele também vem regulamentar, né, esse processo de geração de crédito de carbono a partir de áreas públicas ou de áreas de propriedades, ou imóveis na Amazônia, que sejam ocupados por essas comunidades, sejam tradicionais ou comunidades indígenas. Ou seja, garante o direito a essas comunidades, né, a partir da preservação das suas áreas, de também terem, o direito a esses créditos de carbono, mas desde que, obviamente, existam vinculados ao desenvolvimento deste projeto, salvaguardas sociais e ambientais, e um elemento que é a consulta livre, prévia e informada, que está prevista na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a qual o Brasil é signatário, né? Como você disse, existem regras que as empresas e as organizações elas devem seguir para não desrespeitarem, né, o mercado regulamentado de carbono. Se caso uma empresa, uma organização não seguir essa regra, há uma pena que é estipulada a essa empresa? Então, dentro desse ambiente de governança e de gestão desse mercado de carbono, né, necessariamente vão ter que se estabelecer as regras e as metas, né, para cumprimento daquilo que está previsto dentro do Plano Nacional de Alocação, que deverá ser construído em intervalo, né, de um ano a partir da aprovação do projeto de lei. Com a aprovação do projeto de lei, já se cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões do Gás de Efeito Estufa, né, uma sopa de letrinhas aí. E aí se constitui um Plano Nacional de Alocação, e dentro desse ambiente de governança, esse ambiente de gestão desse mercado de carbono aqui, o governo necessariamente vai ter que criar um comitê interministerial, né, dentro do comitê interministerial sobre mudança do clima, e um comitê técnico consultivo permanente, para que nesses ambientes aqui se discutam, né, efetivamente a determinação dessas regras de alocação dos créditos e, obviamente, também algumas infrações que já estão previstas, né, no próprio projeto de lei, né, no PL 412 de 2022. Então, sim, né, as empresas que cumprirem as regras, as empresas que estão vinculadas a esse chamado mercado regulado, não é? Que reduzirem as suas emissões, reduzirem a poluição, né? Aquelas que poluírem menos, elas poderão ter, não é, benefícios econômicos a partir desta redução da emissão de gases de efeito estufa, né? E aquelas que emitirem mais do que o que está pactuado, permitido, né? Ela terá algumas, não diria sanções, mas ela vai ter que pagar por isso, né? E aquelas empresas que descumprirem efetivamente o que está pactuado, o que está determinado nesse plano, sim, há previsão aí de infrações, não é, que pode chegar pela origem que está no projeto de lei lá, até 5% do faturamento bruto dessas empresas, outras sanções, né, como o embargo das atividades, né, suspensão da atividade, cancelamento de licenças. Então, tem uma série de infrações aí, de obrigações das empresas que, se não forem cumpridas, ela será penalizada, né? Sim, Richard, e esse projeto, como inúmeros outros projetos dentro da Câmara dos Deputados, gerou muitos impasses, né? Como seria a atuação dos estados dentro desse projeto que é voltado para o mercado de carbono no Brasil? Por que gerou tanto impasse envolvendo os estados? Porque, primeiro que existem existem áreas públicas federais, áreas públicas estaduais, né? Houve uma grande discussão no que diz respeito ao ambiente de governança, né? Onde efetivamente o Estado vai participar ativamente, tanto do ponto de vista da gestão, como também dos benefícios oriundos de crédito de carbono gerados
nos seus respectivos territórios, né? Então, há aí a previsão, né, de ter um comitê gestor e também esse comitê técnico consultivo permanente, com a participação dos agentes do Estado, seja do governo federal, governo do Estado, né, da academia, especialistas que atuam nesse mercado, para equilibrar um pouco as forças na gestão e regulação do mercado, e implantação desse mercado aqui no país, né? Sim, e para a gente finalizar, agora que com esse sinal positivo da Câmara dos Deputados, quais são os próximos passos e o que a gente espera, né? Porque a gente está na última semana aí, no último suspiro de 2023, o que a gente pode esperar para 2024 voltado para o mercado de crédito de carbono? Eu penso que o Senado aprova o projeto de lei, não é? O 2024, então, inicia, né, colocando o Brasil numa rota global de, sabe, muita importância, especialmente na agenda do clima e na agenda ambiental, de dar um passo histórico aqui no país, é um benefício para a sociedade, para o país, para as empresas brasileiras, né, para aqueles que estão envolvidos, atores, sejam pessoas jurídicas, pessoas físicas, que estão envolvidos diretamente no mercado de carbono, para a proteção da floresta, para a proteção do meio ambiente no Brasil. Isso é extremamente relevante, né? Ou seja, especialmente para aqueles projetos que estão sendo estruturados na Amazônia, com esses elementos que estão presentes neste projeto de lei, de direitos às comunidades locais lá também a terem acesso a esses recursos provenientes do crédito de carbono. Essa era uma preocupação que existia, não é, manifestada por representantes dessas comunidades. Sob o nosso ponto de vista, né, isso está superado, né, com a aprovação do projeto de lei, então podendo beneficiar assentados da reforma agrária, comunidades tradicionais, proprietários privados de terras no Brasil, as áreas públicas estaduais, áreas públicas federais, podendo gerar, então, esses créditos para permitir, a partir da proteção da floresta, né, que aqueles que também que estarão emitindo, né, CO2 na atmosfera possam compensar, não é, essa emissão a partir do crédito de carbono gerado nestes projetos que estão sendo desenvolvidos aqui no Brasil, não é? E fundamental, novamente, a garantia da reputação desses créditos. E isso para a Amazônia é muito sério e muito complexo, porque nós temos uma complexidade fundiária gigantesca na Amazônia, né? Nós temos terras públicas federais, terras públicas estaduais, terras devolutas, assentamentos, terras indígenas, unidades de conservação, né? E temos problemas ainda relacionados à grilagem de terras, a fraudes nesse projeto. E temos um problema muito sério, inclusive, de invasão e grilagem de terras em projetos já elaborados e estruturados para a geração de crédito de carbono, onde os proprietários assumiram o compromisso de proteger essa floresta por 30 anos. Então, o Estado precisa melhorar não só a governança no ambiente do mercado regulado de crédito de carbono, mas melhorar a governança de terras na Amazônia, que é o que torna, então, o Brasil essa Arábia Saudita do mercado de carbono a nível global.